Quanto maior o tamanho, maior a queda. Quem é que nunca sonhou em chegar ao topo do mundo? E quem ousou trabalhar para chegar lá não pode ter medo de cair. Não dá para saber voar e ter medo de altura, colega. Pode parecer até frase de para-choque de caminhão, mas são sentenças verdadeiras. Todo menino sonha em um dia ser jogador de futebol, em representar um grande clube, jogar na Europa, ser convocado para a seleção e um dia jogar uma Copa do Mundo. Vencer uma Copa do Mundo. E muita coisa nesse percurso, é claro, pode dar errado. Desde o sonho de se tornar jogador de futebol, que é o caso de muitos de nós aqui que não conseguimos ser profissionais e fracassamos logo na primeira etapa, até aquele jogador que não consegue jogar uma Copa ou vencer uma Copa do Mundo. Muitos craques de bola saíram de Copas como vilões, como o alemão, Toninho Cerezo, Roberto Carlos e tantos outros. O mais recente foi o vilão Fred. Craque de bola, jogador de primeira prateleira na Europa, ele sabe que perder uma Copa do Mundo sendo o vilão cobra lá o seu preço e que ele sempre vai ser lembrado como o jogador que errou. Mas você sabe o que aconteceu com o Fred depois da Copa do Mundo no Catar? Sabia que ele foi dispensado pelo seu clube, que era um dos maiores disputando a liga mais poderosa, para ir jogar numa liga com muito menos visibilidade, longe dos holofotes? Eu vou te contar o que aconteceu com o Fred, como que o jogador tá hoje em dia, mas antes, é claro, eu quero te lembrar que nesse mês a gente vai sortear uma camisa para você que é inscrito aqui no canal, que tem apoiado o nosso trabalho. E se você quer saber como participar, é bem simples. Só deixa um comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Deixa um comentário aqui que você já vai participar e vai concorrer a uma camisa oficial do seu clube de coração, beleza? Agora roda a vinheta e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. (9 de dezembro de 2022) Brasil e Croácia, e a seleção na prorrogação vencia por 1-0. Faltavam apenas 4 minutos para o final do jogo. O Fred subiu para dar o bote, errou. O Casemiro tentou cortar, errou. A Croácia fez uma linda jogada, chute, Marquinhos desviou, o Alisson até tentou. Gol. Todos eles seguem na seleção brasileira. Alisson, Marquinhos, Casemiro e o Fred não. Esse foi considerado o culpado e teria que dali em diante carregar aquela culpa por uma eliminação que era impensável. Ele estragou o sonho do Hexa, o Hexa que já era realidade. Como pode Fred ter destruído o sonho de 200 milhões de brasileiros? É assim que muitos torcedores veem o que aconteceu e nada vai mudar a ideia deles. O Fred é um bagre, mas na realidade é bem diferente disso. Frederico Rodrigues de Paula Santos, mais conhecido apenas como Fred, nasceu em Belo Horizonte em 5 de março de 1993. Com passagens na base do Galo, Porto Alegre e no Internacional, foi no Colorado que ele se destacou e se tornou jogador profissional em 2012, sendo um dos destaques do Colorado quando surgiu muito bem atuando como um meia atacante. O destaque dele no Inter levou o jogador então ao futebol europeu, quando ele foi comprado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Fred passou por diversas categorias de base na seleção brasileira e em 2014 foi chamado pela primeira vez para a seleção principal quando ela era treinada pelo Dunga. O Fred foi convocado para a Copa América e acabou sendo flagrado no exame antidoping. Com uma substância proibida pela FIFA, ele pegou 1 ano de suspensão, primeiramente pela Conmebol e depois a FIFA resolveu aplicar a sanção em todo o território. Pois é, ele cumpriu, deu a volta por cima e continuou jogando muito no Shakhtar Donetsk. Venceu 10 títulos com o clube ucraniano. Em 2018, depois do destaque e de ter se firmado na seleção com o Tite, ele foi contratado pelo Manchester United. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. No Manchester United, o Fred era o mesmo jogador que ele era na seleção. Muito elogiado pelos treinadores, um jogador que era sempre escalado, mas a torcida nunca via com bons olhos ele em campo. É aquele tipo de jogador que não aparece tanto para a torcida, mas que faz o trabalho de carregar o piano, ajuda na marcação, ajuda na criação das jogadas e a
aparece no ataque de vez em quando para colaborar e até surpreender a defesa. Todo time precisa desse tipo de jogador, o operário da bola, mas que no caso do Fred era um operário com muita qualidade. O Fred não entrou em campo uma vez sequer na Copa do Mundo de 2018. No Manchester United, ele pegou um time turbulento que nem mesmo Cristiano Ronaldo teve paz para jogar, e ainda assim ficou 5 anos jogando na Premier League, no clube de maior torcida e pressão da Inglaterra, indiscutivelmente. Foi com os Red Devils campeão da Copa da Liga Inglesa. E é bem verdade que se Fred jogasse hoje no Brasil, seria tratado como craque muito acima da média e seria até, quem sabe, pedido na seleção o tempo todo porque joga muita bola. Mas considerando o que aconteceu, bom, a realidade é que essa fase do Fred na seleção já passou, acabou. Errou em um jogo que não se pode errar, saiu de uma Copa do Mundo como vilão, sem espaço no Manchester United, também por conta disso, foi negociado com o Fenerbahçe, que é um gigante da Turquia, é verdade, mas que tá longe de ser uma liga que tem a mesma visibilidade da Premier League. Eu te pergunto, qual foi o último jogo que você assistiu do campeonato turco? O futebol do Fred então, para os brasileiros, desapareceu. Fora do Manchester United, sem chance na seleção, quem é que vai procurar o jogador no campeonato turco? E quando eu digo portas da seleção fechada para o Fred, é porque nenhum treinador teria peito para convocar o jogador novamente, mesmo que ele estivesse vivendo um bom momento. Tudo, afinal, tem um preço, né? Errar naquele jogo teve um preço pro Fred, que eu acredito ser alto demais. Pode mesmo o lance definir a carreira do jogador, fechar as portas da seleção para ele? Aquela cobrança do Neymar dizendo que não devia ter subido, qual o peso disso pro Fred na seleção brasileira? Depois daquilo, do erro e daquela cobrança do Neymar para ele, não tem jeito. O Fred sempre vai ser lembrado quando alguém falar de 4 minutos ou de Copa do Mundo 2022. E eu te pergunto, com 30 anos de idade, se um dia o Fred voltasse ao futebol brasileiro, ele jogaria em grandes clubes? Ou qualquer torcida rejeitaria o jogador pela lembrança do seu último ato na seleção brasileira? Além disso, eu quero saber de você. Ele foi mesmo o principal culpado por aquela eliminação? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários tudo o que você pensa sobre isso e se você sabia que o jogador hoje tá jogando na Liga Turca, que não tem tanta visibilidade. E cara, olha, falando em jogador de seleção brasileira, você viu que o Richarlison tá passando? Uma fase complicada, inclusive com pessoas interesseiras. Clica aqui para eu te explicar melhor qual o motivo do Richarlison tá muito mal psicologicamente. O Richarlison saiu de campo do jogo da seleção brasileira contra a Bolívia chorando, em lágrimas, por ter jogado mal, mais uma vez não fez gol. Depois, no jogo contra o Peru, o Richarlison fez um forte desabafo, dizendo que estava passando por um momento complicado na vida pessoal, que inclusive pessoas que estavam próximas ao jogador, até no mesmo teto, estavam interessadas apenas no dinheiro do jogador e por isso ele botou essas pessoas para ralar.